O Rafael de Barros é o filho da dona Graça do seu Rui, primeiramente, né? Então, eu fiz fisioterapia lá no UFSCar. Quando eu tava saindo, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com esporte. Já prestei uma prova por uma pós-graduação na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Passei antes de me formar e eu me formei na sexta, na segunda eu tava em São Paulo fazendo pós já. Coisa que eu não abro mão na minha vida é de liberdade. Não consigo. É uma coisa que tá muito ligada a mim, assim. Ficava o dia inteiro na clínica, eu entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite. Em geral, quando eu tomo uma decisão que parece de ímpeto, não é. Eu já tô pensando nisso há muito tempo atrás. Quando eu aceitei o convite do Chico para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, cara, minha vida virou do avesso. Como fazer isso? Na minha opinião, planejamento, dedicação e o negócio que a galera chama hoje de lifelong learning, que é o seguinte, cara, continuar aprendendo até o fim da sua vida. E, cara, tem uma história que eu só conto pra gente muito próxima, assim. O Chico foi muito sincero comigo. A parte de economia de um país, eu falo que é igual um vagão de trem. É assim, se você quiser empurrar o vagão de trem, você vai demorar muito pra fazer ele se movimentar. Só que a hora que ele ganhar velocidade também, que vai ser lá na frente, é muito difícil de parar. Cara, não existe nada grátis. Se você toma vacina grátis no posto, ela não é grátis, tá sendo paga com imposto. Por que você acha que o cara que é trilionário, ele não aposenta? Você pegar grande parte da população, você falar, se você ganhasse 10 milhões na Mega Sena, o que você faria? O cara falar, aposentaria. E não precisa acreditar em mim. Quem tá assistindo aqui fala, o Rafael tá falando besteira, não precisa acreditar em mim. Um dos principais conhecimentos do liberalismo é que o conhecimento é descentralizado. Eu não posso sentar na minha mesa e achar que eu sei tudo. A Paty entende muito, tanto que todos esses passos eu sempre dei com o apoio dela. Então, antes de tomar minha loucura, é claro que eu forçava a barra, né? E às vezes eu continuo atendendo. Às vezes eu saio, isso é uma coisa que você não sabe, né? O que acontece? Às vezes eu saio do trabalho, não vou pra casa. Eu vou pra IARF. Eu sou católico, porque eu não consigo não acreditar em mais de uma vida. Sendo um Deus só e uma vida só, alguém vir com tanta dificuldade e outra pessoa vir com uma vida tão fácil, sabe assim? Por que eu não fico louco? Porque eu acredito em Deus. E eu acho que o destino é você decidir o seu livre-arbítrio em qual dos dois ramos você vai. Sejam bem-vindos a mais um Glacercast. Hoje a gente tem um parceiro de vida aqui, um cara que eu sou fã e que nós vamos bater um papo muito bacana. Rafael de Barros é um cara... Eu tinha pedido para ele vir com a camiseta Bombril, mas ele não aceitou meu convite, que é um cara multifacetas que a gente vai conversar bastante. Rafa, queria agradecer de coração. A gente sabe como que a agenda aí é corrida. O Rafa é um cara que faz eu acreditar que o dia não tem 24 horas, tem umas 30. Porque se você vê o que esse cara faz em um dia com 24 horas, é surreal. Então, queria agradecer de coração a participação sua. Eu que agradeço, Danilo, Karina. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Amigos de longa data, que também têm grandes histórias. E, cara, eu até gostaria que o meu dia tivesse 30 horas. Às vezes falta umas horinhas para algumas coisas, sabe? Então, ia ser bem-vindo, viu? As 30 horas aí diárias. Bom, gente, antes da gente começar aqui a sabatina, a gente tem muita coisa para conversar com o Rafa. Eu conheci o Rafa em 2008. Quando eu tive a minha única lesão por uma displicência minha, o Dr. Mauro Bossi ligou pro Rafa e falou, Rafa, você precisa ajudar esse cara. E foi aí que eu conheci o Rafa. Sim. E dentre esses tantos anos que eu conheço o Rafa, eu só vi ele evoluindo, né? E assim, é por isso que eu falo da camiseta Bombril, porque eu já vi o Rafa fazendo tanta coisa e, na minha opinião, não é porque ele tá aqui que eu vou falar isso, mas ele sempre faz tudo na íntegra e faz bem feito, né? Ele é fisioterapeuta, ele é formado... Hoje ele é secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana. Então ele tem pós em gestão. Ele vai contar bastante coisa aqui pra gente. Tem uma particularidade que eu vou gostar muito de conversar com ele, que é a respeito dos Jogos Olímpicos. A gente está aí na semana de Jogos Olímpicos. Ele esteve nos Jogos do Rio em 2016. Então eu acho que a gente vai bater um papo muito bacana nessa aí quase 4 horas de podcast. Tô brincando. Rafa, um prazer ter você aqui. A gente admira você, mesmo estando perto, você, sua família, a família que você construiu. E eu vou começar com uma pergunta, assim, simples, mas eu acho que ela é primordial. Quem é Rafael de Barros? Nossa Senhora. Bom,
De novo, obrigado aí pelo convite. É um enorme prazer estar aqui. Pergunta difícil, hein? Se eu começar a falar também, vou ficar o podcast inteiro falando sozinho aqui. Estamos aqui para saber quem é você. Bom, o Rafael de Barros é o filho da dona Graça do seu Rui, primeiramente, né? Que hoje mora em Rio Claro. Irmão do Leonardo e do Guilherme. Leonardo, meu irmão do meio, mora em Rio Claro também. Trabalha em Piracicaba. E o Guilherme, meu irmão mais novo, mora em Florianópolis há quase 20 anos. Eu acho muito ruim isso, porque daí eu tenho um lugar pra visitar. Eu vejo as suas festas de final de ano. Eu sempre tenho um motivo pra voltar pra Florianópolis. Marido da Patrícia e pai agora do Nico, do Nicolas. O amor da nossa vida, uma coisa maluca quanto... É meio clichêzão, né? Quem é pai e fala pra quem não é, fala assim, você vai descobrir o que é amor de verdade. É clichê. Quantos anos ele tá? Ele tá com 1 e 2. 1 ano e 2 meses. É muito clichê, todo mundo fala isso. E normalmente quem não tem fala, mas um falando isso. Mas, cara, é impressionante mesmo. E você troca fralda, todo aquele esquema? Menos que a Paty. A Paty muito, mas muito mais. Sim. Eu tento me dedicar, assim, eu fico muito tempo fora de casa, né? E quando eu tô junto com ele, eu, claro, procuro ajudá-la no que for possível. E tento gastar um pouco da energia dele, né? Pra dar um pouco de paz pra ela, que realmente é ela que carrega o piano em relação a ele, assim, do dia a dia, né? Mas é uma delícia, cara. Nossa, eu tava em casa agora há pouco, né? Com ele, eu saí de casa, eu falei... energia, né? E é uma coisa mais linda. E vocês querem ter mais filhos? A gente quer. Não pra já, né? Esperar um pouquinho aí. Por 2 questões. Primeiro, a questão do tempo mesmo. A gente sabe que não adianta pôr filho e não conseguir se dedicar a ele. Né? Pôr filho no mundo e não se dedicar a ele. E o segundo é financeiro também. É muito caro hoje ter filho, né? Eu vejo minha mãe lá que teve 3. Nossa, minha mãe e meu pai recebiam um salário médio pra baixo até, coitados. E tiveram 3 filhos. Todos nós estudamos em escola pública a vida toda. Mas hoje parece que, cara, você tem que fazer a vacina, você tem que dar no lugar específico, escola você tem que pôr na melhor do universo que fala 6 línguas. Aí você vai colocando na ponta do lápis, é uma fortuna, né? Então, como eu falo pra Paty isso, falo assim, ó, por mim tá tranquilo, eu tive uma vida simples, tô aqui, salvo, fazendo todas as coisas que eu quero na minha vida. Agora, se quiser dar tudo do bom e do melhor, tem que pensar 10 vezes, porque cada um que vem é uma conta gigantesca que vem junto. Então, sabe. Você esqueceu de responder o principal. Falar o principal nessa resposta sua. O Rafa é São Paulino. Sou São Paulino. Poxa vida, sou minoria aqui. São Paulino. E tô trabalhando pra trazer o Nico pra junto, né? Mas isso é fácil. O Nico tem um voo corintiano, outro voo palmeirense. Eu tô na roça, né, cara? Mas eu vou fazer minha parte. Ontem eu tava vendo o jogo lá e ele com a camiseta do São Paulo do meu lado. A Paty é nada. Ela é São Paulina hoje. Aí dela se negar. A minha irmã é assim. Fazem quantos anos que vocês estão juntos? A gente tá junto desde 2016. Bastante tempo já. E casados desde 2020. Então, 4 anos casados. Não completaram 4 ainda. Mas a gente já tá há bastante tempo junto. Bom, seguinte, Rafa. Vamos começar em 2005, que foi quando você veio pra Americana, né? Eu queria que você contasse, porque assim... A sua questão de Americana, Rio Claro, é mais ou menos parecida com a minha Americana, São Paulo, né? Eu sempre morei em Americana, minha família já morava aqui em Americana, mas não sou americanense. Né? Conta pra gente como que aconteceu essa questão aí de Americana, Rio Claro e como que começou a sua vida aqui em 2005 em Americana. Vamos lá. Quando eu nasci, minha família morava aqui em Americana, a gente morava ali no Ipiranga. E eu morei em Americana até os 5 anos de idade. Só que a família da minha mãe é de Rio Claro, incluindo minha avó. E quando minha mãe foi me ter, ela queria estar próxima da minha avó para ter ajuda e tudo mais. Então, minha mãe, racionalmente, falou, não, eu quero que ele nasça lá em Rio Claro. E aí eu nasci em Rio Claro, mas a gente morava aqui. Então, assim, oficialmente eu não sou americanense, mas eu sou americanense. Eu também sou. Né? Exato, é um sofrimento isso pra gente, né? De coração. Mas então foi isso. Eu nasci em Rio Claro, mas eu morava aqui. Aí com 5 anos de idade, meu irmão, por exemplo, que é 4 anos mais novo que eu, ele nasceu aqui. Nasceu ali no São Francisco.
E logo um ano depois que o meu irmão do meio nasceu, um pouco antes do meu irmão mais novo nascer, aí meus pais, que na época eram bancários, foram transferidos, por coincidência, para Rio Claro. E aí a gente foi para Rio Claro. Aí eu morei em Rio Claro dos 5 anos de idade até os 17, quando eu passei no vestibular, lá na Federal de São Carlos, no UFSCar. Aí mudei para São Carlos, fiquei 4 anos em São Carlos. Aí, quando eu tava saindo, eu já sabia que eu gostaria muito de trabalhar com esporte, sempre amei esporte, né? Então, eu fiz fisioterapia lá no UFSCar. Quando eu tava saindo, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com esporte. Já prestei uma prova para uma pós-graduação na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Passei antes de me formar e eu me formei na sexta, na segunda eu estava em São Paulo fazendo pós já. Então, eu não voltei para Rio Claro nunca mais. Até minha mãe fala que quando eu saí de casa, nunca mais eu voltei. Saí de casa com 17 anos, nunca mais voltei a morar em casa, né? Na casa que eu digo, casa da minha mãe e do meu pai. E aí fiquei quase 3 anos em São Paulo. Eu fiz pós um ano todo. Eu fiz 2 pós ao mesmo tempo, na verdade. Eu fiz uma durante o dia e outra durante a noite. As 2 eram na Unifesp. E as 2 eram em fisioterapia esportiva. Aí eu acabei essas 2 pós, fui convidado a ser supervisor da pós da galera que entrava no ano seguinte, fiquei lá, já arrumei um trabalho lá, trabalhei com tênis, trabalhei com o Jaime Oncins, na academia dele. E aí fiquei mais 1 ano e meio, mas eu tava desesperado pra ser empreendedor, cara. Eu queria abrir minha própria clínica. A Karina até abriu o sorriso. Nossa, eu queria, não adianta, cara. Não entrava na minha cabeça que eu ia trabalhar... Vender seu tempo pra alguém. Entre aspas, amarrado, sabe? Uma coisa que eu falo pra Paty, uma coisa que eu não abro mão na minha vida é de liberdade. Não consigo. É uma coisa que tá muito ligada a mim, assim. Então, eu nem sou um cara mandão nos meus negócios, eu sou um cara bem flexível. Mas eu gosto de ter a liberdade de seguir o caminho que eu quero. Né? Então, na época, eu comecei a pensar, puta, eu preciso abrir minha clínica, mas eu não vou abrir aqui em São Paulo, porque, como vocês estão vendo minha perna balançando aqui, eu sou um cara ansioso, né? Então, o trânsito de São Paulo, eu falei que eu ia infartar em menos de 10 anos. Tinha certeza absoluta. Quando eu entrava numa avenida lá, entrava na Avenida Ibirapuera, ficava 1h40 pra cruzar aquela avenida, cara, pra mim aquilo lá era a morte. Então, eu sabia que eu não queria abrir minha clínica em São Paulo. E eu sabia que eu tinha que ir embora logo, porque eu ia começar a ganhar muito dinheiro em São Paulo e não ia conseguir mais sair de lá. Aí eu falei, não, vou voltar pro interior e vou abrir minha clínica no interior. E aí começou, mas que cidade que eu vou? Eu não tive a menor dúvida. Eu falei, eu vou voltar pra Americana. E aí, minha família inteira morava em Rio Claro. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, estavam tudo em Rio Claro. E eu falei, não, eu quero voltar pra Americana. Eu tinha um tio e uma tia aqui, que eu falo que são os meus segundo pai e mãe, que é meu tio Zé e minha tia Vita. Inclusive, meu tio Zé fez aniversário ontem. Parabéns, já dei pra ele, mas estou dando aqui oficialmente. E me ancorei neles, morei um tempo aqui com eles e montei a IARF, né? Montei a clínica que existe até hoje. Vai fazer 20 anos em fevereiro do ano que vem. E aí foquei nessa parte de esporte. Eu montei uma clínica na época que era inviável na cidade, porque... se a gente contar 20 anos atrás a fisioterapia, hoje todo mundo conhece. 20 anos atrás a galera achava que era massagem. E também o pouco que tinha era 100% convênio. Então, assim, era como vender gelo no Alasca. Sabe? Assim, eu não queria trabalhar com convênio, eu queria trabalhar com qualidade. Aquela mesma qualidade que eu vi em São Paulo, eu queria trazer pra cá. Só que era uma cidade onde todo mundo tinha convênio ou trabalhava com saúde pública, né? E como que você vai vender um serviço numa cidade que ninguém compra esse tipo de serviço? Como você vendeu? Na qualidade. O bom de ser muito jovem e não ter gasto é que você pode arriscar, né? Então, como eu tava morando com os meus tios, como eu sempre estudei, eu não tinha ainda minha própria renda nem nada. Então, qualquer coisa que eu ganhasse estava bom. E se eu sobrevivesse com o que eu tava trabalhando, na época tava bom, né? E aí deu tempo pra eu fazer isso aí. O que eu fazia no começo? Eu sentava no consultório de ortopedista por ortopedista e ficava lá, às vezes, 2, 3 horas esperando até alguém me atender pra eu falar que eu tinha vindo pra cá, que eu trabalhava em grandes centros lá em São Paulo. Trabalhei com o Moisés Cohen, que era muito conhecido aqui dos médicos da região.
E com isso eu falei, ó, cada um que me mandar lá, esse cara nunca mais vai sair da clínica, porque ele vai gostar tanto que sempre que ele precisar, ele vai voltar pra lá. E era isso que eu fiz no começo. Então, eu ficava o dia inteiro na clínica, eu entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite. E eu lembro que o meu primeiro paciente foi um paciente de pós-operatório de cruzado, joelho. Esse cara ficava umas 4 horas na clínica. É bom que seja uma companhia. Eu falava, você tem tempo? Ele tem todo o tempo do mundo. Era um cara que andava de moto e tal, era atleta. Aí ele falou, cara, então é o seguinte, como eu tô começando agora, eu também tenho todo o tempo do mundo. Então nós vamos fazer, cara, tratamento de time grande com você. E ele ficava 4 horas na clínica e eu fazia absolutamente tudo. E aí, fala pra um, que fala pro outro. Quando volta pro médico, pro retorno, o cara tá muito bom, o médico assusta, fala, meu Deus, quem que tá tratando desse cara? E com isso foi. De 1 foi pra 5, depois foi 10, depois a clínica já não cabia mais todo mundo, mudei de prédio. Aí fui trabalhar lá com o Mauro, com o Renato, com o Marcelo. Montamos uma clínica juntos, que eles também estavam separados, se juntaram, me convidaram. Isso aí a gente tá falando 4 anos depois, tá? Não foi tão imediato assim. 4 anos depois, eles me convidaram, eu mudei de prédio, fui montar a clínica com eles. Também começou a crescer, não cabia mais lá também. Aí foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu tava com grandes médicos, com fluxo de cliente altíssimo. E eu resolvi sair com um deles, que era o Dr. André Melotti, que trabalha muito com coluna. Falei, ele também estava trabalhando muito com paciente particular, assim. E a gente falou, cara, a gente tem um perfil muito parecido, vamos montar uma clínica junto. E a gente se mudou ali para Rua dos Coqueiros, é uma clínica bem maior, 2 andares, tem, sei lá, ali deve ter quase 800 metros de clínica, que é onde está hoje, né? E foi uma decisão difícil, mas foi muito boa. Dali a gente cresceu mais ainda e tá lá, firme e forte até hoje. Quando você foi tomando essas decisões, você tinha visão dos resultados que você ia colher? Ou você achava que você ia na sorte e vamos que vamos? Adendo. E como fazer isso acontecer? Nossa, cara, isso aí é assim, ó. Vamos responder duas perguntas diferentes. Sim. Primeiro, da Karina, se não foi na sorte, é muito raro fazer alguma coisa sem saber o que eu tô fazendo. Entendeu? Então, assim, é claro que eu tento ser o mais espontâneo possível, né? Então, se você me acompanha em rede social, você vê que eu posto de tudo. Eu posto coisas do trabalho, eu posto minha família, eu posto indo pro jogo do São Paulo. Enfim, só que você nunca vai me ver postando coisa que prejudica a minha imagem. Ou seja, eu não faço as coisas ao acaso. Eu sei que eu tô... Você é intencional. Exato. Eu sou espontâneo, eu não forço a barra em nada, mas eu penso no que eu tô fazendo. Não sou, assim, não deixo as coisas irem do jeito que for, vou aqui tocando. Não. Eu sempre tive muito planejamento, eu sempre controlei, eu faço caixa da clínica, mesmo quando era só eu, que não tinha que prestar conta pra ninguém, eu fazia caixa, controlava certinho, só retirava pra mim o que sobrasse e ainda sempre deixei uma parte lá no caixa. Então, desde o primeiro dia, eu sempre me organizei com isso, eu sempre sabia o rumo que eu queria tomar. Em geral, quando eu tomo uma decisão que parece de ímpeto, não é. Eu já tô pensando nisso há muito tempo atrás. Para as pessoas é do nada. Porque às vezes eu não conto, né? Como ainda, por enquanto, são só devaneios. Então, eu não conto, mas eu já vou programando essa minha mudança até a hora que, eu faço. Então, a pergunta sua foi essa. Quase nada foi ao acaso. Sempre eu me programei para o que fazer. Inclusive, os inúmeros cursos que eu já fiz, eu estou fazendo, neste momento, minha 7ª pós-graduação. A gente tá acompanhando de longe. E se você quer descobrir para onde minha vida tá arrumando, vai acompanhando o que eu tô estudando. Porque eu começo a mudar... É bem isso, bem isso. Porque essa é de inteligência artificial. Essa é a 7ª de inteligência artificial. Tem algumas perguntas que eu quero deixar para a segunda parte. Porque senão eu já vou cortar tudo aqui. Vamos continuar nessa sequência. Eu vou guiando. E às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas cara, você muda de ramo assim... Mas o que eu falo, né? Por exemplo, eu sei que a gente não chegou nessa parte ainda, mas quando eu aceitei o convite do Chico para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, cara, minha vida virou do avesso. Porque a clínica dependia de mim das 7 da manhã às 20 horas. E não tinha como fazer meia boca o meu trabalho novo. É um trabalho eu tô na vitrine, eu tenho que entregar muito, né? Eu tenho toda a confiança que foi me dada... enfim. Você ia ser vitrine mesmo. Exato. Né? E eu tinha que me desfazer da clínica. Coisa que me sustentou muito bem sustentada a vida inteira.
A minha família quase teve um treco, né? Falou, esse bicho tá louco. Mas, na verdade, o que eu respondi pra minha mãe? Eu falei, mãe, não é que eu peguei a clínica e falei, ó, isso aí não serve mais. Não é isso. É um degrau, entendeu? Sem ela, eu não teria sido convidado pro cargo que eu estou hoje. São ciclos, né? Exato. Então, assim, é um degrau. Eu precisei disso pra estar naquilo. Sim. Pode ser uma decisão equívoca? Pode. Equivocada? Pode. Mas é o que o meu instinto me diz, ó, o caminho é esse. Então, assim, eu vejo como degraus. Assim como eu tive que ter minha primeira clínica lá na Gabriel Hidalgo de Camargo para poder ter a segunda, porque se eu não tivesse aquela primeira, os médicos não teriam visto o meu trabalho, não teriam me convidado. Aí, quando eu fui para a segunda, eu fiquei conhecido por um número muito grande de pessoas. Sim. E a hora que eu vi que não cabia mais ali, foi o degrau que me levou pro terceiro. E assim vai indo. E a vida continua, né? O problema é que a gente vai ficando mais velho, então... Nem fale. Já começa a ficar mais Mas difícil. aí a clínica você vendeu ou você continua lá participando? Eu vendi. Eu não falei nada pra ninguém no primeiro ano, mas o que eu fiz? Como eu sabia que... Nossa, tem uma história muito engraçada aí, e eu já respondendo já a do Danilo também, como fazer isso? Eu vou e volto. Como fazer isso? Na minha opinião, planejamento. Planejamento tem que ter. Muito difícil você fazer as coisas na loucura, assim, e elas darem certo, você tem que ter muita sorte. E, cara, dedicação. Quando eu jogava futebol, eu joguei futebol minha infância e adolescência toda, né? Inclusive, eu tenho 4 cirurgias de cruzado por causa de futebol. E eu falo Por isso que você quis fazer fisioterapia? Exato, foi por causa disso. Porque se você pegar a minha aptidão, é exatas. Eu sou muito bom em cálculo. Você fez pós em economia. Exato, aí eu voltei pra minha origem. Mas eu virei fisioterapeuta por causa que a minha primeira lesão eu tinha 16 anos de idade. Rompi o cruzado com 16 anos de idade. E quando eu jogava futebol, pra não perder o fio, eu sempre falava o seguinte, que eu jogava de meia, eu era meia esquerda. Então, todo mundo espera que o meia esquerdo jogue bem. E eu falava pro meu pai e pra minha mãe o seguinte, que não tem como eu garantir que eu vou jogar bem. Mas tem uma coisa que eu consigo garantir, que eu vou correr pra caramba. Então, assim, se eu vou jogar bem ou não... Depende de N fatores. Depende de eu acertar um chute, depende de, sei lá, tá num dia iluminado. Vou passar a bola pra você, né? Mas ter vontade em campo só depende de mim. E eu levo isso pra minha vida, entendeu? Então, assim, se vai dar certo, quando eu tive que ir pra prefeitura, se vai dar certo ou não, depende de N fatores. Mas o meu fator tem que garantir. Dedicação não vai faltar. Dedicação. Então, foi isso. É isso que eu conto lá na clínica. Então, planejamento, dedicação... E o negócio que a galera chama hoje de lifelong learning, que é o seguinte, cara, continua aprendendo até o fim da sua vida. Sim. Se você não quer parar na vida, você tem que continuar estudando, não tem jeito. Então, assim, eu faço esse monte de pós-graduação, primeiro que eu sou tarado por conhecimento mesmo, quer me deixar maluco, quer me colocar um conhecimento novo que me chame a atenção, eu quero comprar o curso, quero estudar, quero fazer e tal. Mas o segundo é isso, que cara, a gente tem uma bênção que é ter um HD, não tem limite, entendeu? Então, assim, claro que depois começa a ficar mais restrito quando você consegue de armazenamento. Mas você continua aprendendo as coisas. Se você tiver 80 anos e fizer um curso de uma coisa nova, você vai aprender. Sim. Né? Então, eu acho que essas 3 coisas são importantes. E aí, o que eu ia falar aqui, em relação à história, né? Que envolve muito essa questão aí de se dedicar, é que, cara, tem uma história que eu só conto pra gente muito próxima, assim, né? Que quando eu... Vocês que estão aí em casa. Que quando eu fui convidado pra assumir o cargo, o Chico foi muito sincero comigo. Ele falou, Rafa, ó, a gente tem um setor aqui na cidade que precisa ser desenvolvido, que é a parte de desenvolvimento econômico. Ele tinha acompanhado... Ele e o Franco, na verdade, né? O Franco é meu amigo, acompanha... Na época não era secretaria, né, Rafa? Nós vamos tratar isso na próxima parte. E aí eles me falaram, é uma área que precisa se desenvolver, só que neste momento não é uma secretaria. Então, você está atrelado a outra secretaria, é um trabalho que vai ter um pouco de dificuldade. E te digo mais, provavelmente, quando virar secretaria, que isso deve acontecer o ano que vem, você provavelmente não será o secretário. Ele falou, então, é isso aí. A gente tá te convidando, mas é esse ano aqui e pronto. Aí eu falei, ferrou, né? Voltei pra casa, contei pra Paty. A Paty falou, não, então nem aceita, você tá maluco? Mas eu queria muito, né?
Aí eu falei assim, quer saber? Eu falei pra Paty, eu vou trabalhar tanto, mais tanto, que eu quero ver quem vai ter coragem de me tirar de lá. Show de bola isso. Qual o seu signo? Eu sou ariano. Ah, vá! Tá explicado. Enfim, Boa. aí foi isso. Então, isso eu levo pra minha vida toda, entendeu? Assim, se vai dar certo ou não, claro, esse cargo atual meu tem mais ainda disso, porque tem um monte de fatores externos, fatores relacionados à política que são bem complicados. Mas uma coisa eu tenho que garantir, que eu vou trabalhar pra caramba. Então foi isso que eu fiz desde o primeiro dia, né? Rafa, agora uma particularidade. Nós estamos em semana de Jogos Olímpicos, né? O pessoal tá aí acompanhando. Na verdade, eu não queria falar de desempenho, né? Porque se deixar, eu vou querer falar da parte técnica. Mas você teve uma experiência em 2016, né? Eu fui comentarista dos Jogos de 2016. Então, assim, eu queria que você falasse 2 pontos com relação a você trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Primeiro, essa parte do trabalho e depois essa parte da gente realizar uns Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. Cara, foi uma experiência muito legal, porque eu me formei em final de 2002. Né? Então, eu já tô com 22 anos de formado aí, de graduação. E desde eu entrei em 2019, praticamente desde 2019 eu tinha certeza absoluta que eu queria trabalhar com esporte. No começo eu queria ser fisioterapeuta do São Paulo. Mas depois esse lado meu empreendedor falou, não quero isso não. Eu quero atender os meus próprios atletas. Aí beleza. Então eu sempre trabalhei com esporte, desde o começo. Tem outra história legal em relação a isso, e a gente já chega na Olimpíada, é que quando eu me formei em 2003, quando eu entrei na pós em 2003, tava rolando uma conversa sobre, a fisioterapia precisa se organizar, tal, a fisioterapia esportiva, idem. Porque, se a fisioterapia já não era muito conhecida, a esportiva menos ainda. Que a gente tinha nos clubes, por exemplo, eram só massagistas mesmo, né? E a gente precisava mostrar que, cara, a gente tinha muito mais coisa pra agregar. Nada contra os massagistas, são extremamente importantes, continuam lá até hoje. Mas a gente tinha coisas a mais pra agregar, né? E aí, como eu era muito fuçado dessas coisas, eu queria conhecer gente nova, tal, não sei o quê. Como eu tava num grande centro, que era a Escola Paulista de Medicina, a gente acabava entrando em contato com fisioterapeutas que mesmo naquela época, onde a físio era bem inicial no Brasil, já tinham aí 15 anos de físio, né? E nessa de networking e tal, um dia tava eu com o Márcio, meu amigo que hoje tá em Brasília, os dois moleque com 22 anos, 23 anos. A gente tava no Bar do Juarez, lá na Juscelino, lá em São Paulo, tomando cerveja com outros fisioterapeutas, e aí os caras começaram a falar, não, porque a gente precisa se reunir, montar um grupo, organizar uma fisioterapia esportiva e tal. Começaram a convidar os caras lá, e a gente tava na mesa juntas, convidaram a gente também. Aí o Márcio, será que a gente deve ir, cara? Eu falei, claro que a gente deve ir, tá doido? Tem que ir, a gente tá com um monte de cara, era físio da seleção brasileira, físio do Corinthians, físio não sei, tava todo mundo na mesa. Aí fomos despretensiosamente pra reunião. A gente não tinha carro, não tinha nada. Pegamos o carro da mãe do Márcio, fomos lá. Aí chegamos lá, cara, era a primeira reunião do que hoje é a SONAF, que é a Sociedade Brasileira Nacional de Fisioterapia Esportiva. A Sociedade Brasileira de Fisioterapia Esportiva, que hoje tem 21 anos e manda físio pra Olimpíada, físio pra Europa, pra tudo quanto é canto, forma todos os fisioterapeutas, é a que dá a chancela de especialista pra fisioterapeuta, que tem uma regra que você não pode ser sócio com menos de 2 anos de formado. A gente tinha acabado de se formar. Olha a oportunidade. E eu virei sócio fundador da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Até o ano passado eu recebi uma medalha assim, de reconhecimento como fundador e tal. E você vê os outros, estão tudo senhorzinho já, né? E a gente lá, 2 molecão. Então isso, desde o começo, foi muito forte em mim, sabe? A minha ligação com fisioterapia esportiva. E nesse aspecto, claro, tem o meu esforço de estar lá, de querer ir, né? Mas também tem a sorte de eu estar exatamente na lugares mesa... certos, pessoas certas. Das pessoas falando disso. Você gosta de falar lugares certos, pessoas certas, na intensidade certa. Exato. E uma coisa que eu pontuo nisso, pra isso eu tive que abrir mão de estar em casa, descansando, vendo TV, eu tava lá. Tá certo, tava no bar, mas eu tava, cara, depois de trabalhar o dia inteiro... Tinha uma intenção. Depois de trabalhar o dia inteiro, eu tava lá, conversando sobre fisioterapia. Então tem muita gente que fala, eu não tenho essa sorte, mas também eu não saio de casa pra fazer essas coisas, entendeu? Aí não tem sorte que te ajude, né? Mas enfim, aí foi desenrolando, e quando chegou para a organização do Rio 2016, quem foi escolhido para cuidar da fisioterapia? A SONAF.
Bacana. Então, a Sonaf foi responsável por toda a parte de fisioterapia da Olimpíada. E aí a gente pegou e, que esporte que você gosta, tal. E foi cada um por um esporte. A gente ficou todos em amigos dentro da Olimpíada. Foi legal demais. E como que foi? É isso que eu queria que você contasse. Porque, assim, eu tenho a minha vivência de vila, de complexos esportivos, tenho a minha vivência também de comentarista da época do Sport TV. Mas eu queria que você contasse essa vivência e alguma situação curiosa que aconteceu enquanto você estava lá. Não, foi muito legal porque a gente viveu todas as experiências da Olimpíada, né? Por quê? Porque eu fiquei lotado numa área de treinamento de levantamento de peso olímpico. Na época eu já estava ligado ao CrossFit, cara, eu delirei de trabalhar com levantamento de peso. E só que a gente era deslocado para jogos e a gente era deslocado para o tratamento dentro da vila. Então a gente tratou dos atletas dentro da Vila Olímpica, então a gente viveu aquele clima da vila, muito legal, sensacional, que eu tenho certeza que você deve ter uma saudade gigantesca. Muito. E a gente viveu os bastidores, que é legal também, de treinamento, ver o quanto a galera se dedica e tal. E a gente viveu também os jogos. Então eu vi a medalha de ouro do boxe do Brasil, tava do lado, tava trabalhando. Sabe, tem uma série de coisas muito legais daquele... Então, hoje, inclusive, eu até falei, eu preciso postar alguma coisa hoje sobre a Olimpíada que dá saudade, né? Parece que foi ontem, mas é 2016, já tem 8 anos que passou isso aí, né? Uma coisa maluca, como passa rápido o tempo. Mas foi muito, muito legal. E pro Brasil, cara, é um sonho, né? A gente conseguir trazer uma Olimpíada pro Brasil, excluindo todas as questões políticas. Gastou muito, gastou pouco, não sei o que e tal. Mas, enfim, pro esporte, pro Brasil, foi muito legal. Acho que o Brasil poderia ter aproveitado mais. Sim. Sem dúvida nenhuma. A gente virou vitrine aí por um tempo. Podia ter desenvolvido muito mais diversos esportes. Mas, independentemente disso, como eu disse, tem as vírgulas que você pode colocar, mas pro Brasil foi maravilhoso, né, cara? E você vê, até hoje as arenas lá do Rio, que a galera falou, vai ficar abandonada, elas estão sendo usadas, muito bem usadas, né? Até a semifinal do CrossFit Games da América do Sul foi lá. O Giovanni e a Amanda estavam lá. Então foi dentro dentro da Arena Carioca, eu acho. Isso. Então, quer dizer, continua sendo palco de grandes eventos pro Brasil, especificamente pro Rio de Janeiro. Mas, cara, foi uma baita experiência. Cara, eu vi aquilo lá crescer. Porque eu nadei em 2007, o PAN, que era só o Maria Lenk, né? E do jeito que tomou uma proporção, realmente foi... E eu trabalhei ainda, né? Então, assim, foi realmente para fechar esse meu ciclo, né? Como... Não foi como atleta, mas como participações em jogos. É muito legal. Eu lembro de tudo. Cara. E depois eu tive outra experiência olímpica, entre aspas, né? Porque assim que eu assumi o cargo na prefeitura em 2021, eu era fisioterapeuta até semana anterior, né? E eu cuidava do Murilo Sartori. E estava prestes a ir para Tóquio. Na verdade, ele estava para ir para seletiva para a Olimpíada. Essa é a primeira Olimpíada dele. Que foi lá no Rio também. Acho que foi tudo no Maria Lenk. No Maria Lenk. Isso, Exato. E aí eu falei pro Chico na época, eu falei, beleza, mas eu tenho um compromisso inadiável. Eu tenho um Maria Lenk daqui 3, 4 semanas, não lembro exatamente. Um americanense, lógico que o Chico, cara que amante de esporte, ia deixar. Que pode ser a primeira Olimpíada dele e tal. E aí fui com o Murilo lá, fiquei junto com o Murilo, acompanhando ele, cuidando entre uma prova e outra e tal. E tive essa outra sensacional experiência que foi ver em loco a primeira classificação do Murilo para a Olimpíada. Foi muito legal também. Inclusive, ele está lá em Paris. Nadou esses dias, né? Nadou esses dias novamente. Tá em Paris, segunda Olimpíada. Sim. Não sei falar assim, mas quantos americanenses já estiveram em 2 Jogos Olímpicos, mas posso garantir que não é muito fácil, não. Uma coisa rara. E eu tenho quase certeza que também não vai parar nisso, ele vai... Se Deus quiser, ele é novo ainda. Exato. Ele tem condição de estar daqui 4 anos. Então, se Deus quiser, foram de uma essas forma experiências melhor. olímpicas muito fortes. Bom, nós vamos fazer uma paradinha rápida, mas eu queria falar para vocês se inscreverem aí no canal, no YouTube, no Spotify também. Sinaliza aí com o sininho para vocês estarem sempre recebendo o nosso programa que vai sempre ao ar às quartas-feiras, às 20 horas, ok? Acessórios Glamour, simplificando para sofisticar. Joias de cabelo e peças pensadas para cada mulher de forma única e especial. Peças de luxo com uma linha personalizada em óculos de sol. Atendimento na loja física ou online. Enviamos com muito carinho para todo o Brasil. Bem-vinda a Glamour Acessórios.
Bom, estamos de volta aqui então. Papo bacana com o Rafa, não queria sair disso. Mas como a Karina falou no nosso primeiro episódio, né, que eu sou um cara político, é um assunto que eu quero conversar muito com o Rafa no começo. Porque como eu falei no começo do programa, hoje ele é secretário de desenvolvimento econômico da cidade. De Americana. Isso. Ele tem pós-graduação em economia, em gestão pública. Para quem não prestou bastante atenção aí, fique atento, porque agora o papo é sério. Rafa, como que surgiu, primeiro, a questão da economia na sua vida? Por que você resolveu sair da prestação de serviço, né, da parte de fisioterapia, e fazer essa pós-graduação de economia? E depois, como surgiu a parte da política na sua vida, para começar? Tá, na verdade, elas estão juntas. Essas duas perguntas, elas andam em conjunto. Por quê? Porque eu despertei, assim, para esse lado nas manifestações que culminaram com a queda da Dilma. Lá em 2013, 2014, né? Enfim, eu participei ativamente. Primeiro dia eu fui só porque eu tava acompanhando, tava indignado. Você já estava à frente da Rovers nessa época? Não. Não, ainda não Rovers tinha 2016. Rovers. 2016. Eu já acompanhava, já estava indignado com tudo que estava acontecendo e tal, mas eu não tinha muito conhecimento, assim, ainda técnico, né? E eu participei de praticamente todas as manifestações, inclusive algumas eu organizei, estava em cima do caminhão. E ali que eu despertei para esse lado, né? E só que é isso, quando acabou e, enfim, a Dilma caiu, na época eu senti a falta do seguinte, né? Tá bom, eu sabia que tava ruim, mas eu queria entender um pouco mais. Eu queria entender, assim, o que ela fez. A gente tá falando da parte econômica, né? Porque de verdade, a grande crise daquela época era econômica. Sim. Assim como a gente tá migrando agora também. Mas a grande dificuldade era econômica. Eu queria entender quais eram os movimentos que ela e o governo anterior tinham feito que culminaram a isso. Porque a parte de economia de um país, eu falo que é igual um vagão de trem. É assim, se você quiser empurrar o vagão de trem, você vai demorar muito para fazer ele se movimentar. Só que a hora que ele ganhar velocidade também, que vai ser lá na frente, é muito difícil de parar. E mudar de direção também é muito difícil. Isso tanto positivamente como negativamente. Exatamente. Então, você surfa as duas ondas. Sim. Depois que você deu o start, que o negócio engatilhou e pegou velocidade, você vai ter que aguentar, cara. Se for uma onda boa, mesmo que você fizer besteira, você vai surfar uma boa onda ainda por um tempo. Mas o contrário também é muito difícil. E como a gente fala de ciclos de 4 anos só, se você faz uma gestão econômica muito ruim, cara, a população vai pagar por 10, 15 anos. Ela nem vai saber que ela tá pagando aquilo. Ela vai estar achando que é o cara que tá ali agora que tá pagando, que tá fazendo. Mas, na verdade, você tá pagando uma conta. Você acha que isso que a gente tá passando hoje ainda é essa marolinha de 2013, 2014? Não. Eu acho que não. O que eu acho? Eu acho que sim, aquela época foi muito braba, demorou muito pro Brasil se levantar, a gente teve que fazer algumas reformas aí e tal. E você também sempre teve negócio, né? E eu lembro que em 2019, a economia tava, cara, engatando de novo. Aí, inclusive, a clínica, começou a ter... Nós montamos um negócio em 2019. Na frente do seu na negócio. frente do Rovers, né? Começou a bombar, cara. E aí entrou 2020, janeiro de 2020 foi o melhor janeiro da história da clínica. Sim. Eu falei, cara, esse ano nós vamos voar, velho, voar. Então, assim, eu acho que aquele ciclo ruim tinha terminado. E ele ia começar a ir bem de novo. O trem tava começando a embalar. Exato. Aí veio a pandemia, cara. Eu ia falar um palavrão aqui. Aí veio a pandemia. Quebrou o mundo, né? Quebrou o mundo, não só o Brasil. Mas Sim. o Brasil, coitado. Porque, assim, a economia, ela vive de ciclos. A gente tava ressuscitando de um problema. Exatamente. E a economia vive de ciclo. Dificilmente você vai também ter uma economia boa por 20 anos. Porque a própria euforia que gera uma economia boa vai gerando os mecanismos que depois destroem a economia. Até um país como os Estados Unidos passa por esses ciclos, só né? que em países mais estruturados, o ciclo de baixa é muito menor, né? Sim. Sofre menos, né? A gente sofre muito mais. Mas enfim, eu acho que a gente estava saindo desse ciclo, aí veio uma pandemia. Mesmo assim, a gente até que economicamente, a gente se deu bem. Se você for pegar as principais notícias da época, o Brasil estava se recuperando muito mais rapidamente que a maior parte do mundo, né, cara?
E aí entra assim, aí voltando. Vamos voltar porque daí eu explico por que eu penso assim. Nessa época, então, eu queria entender um pouco mais quais eram as ações que eles tinham tomado que tinham causado esse estrago na economia. E aí surgiu, eu trocava muito a ideia com alguns amigos, inclusive um primo que era professor de universidade, falava muito de economia liberal, me deu uns livros do Mises, do Hayek para eu ler e tal. Comecei a gostar dessa ideia e uma amiga no Instagram mandou uma propaganda de uma pós-graduação em economia na Escola Austríaca de Economia, no Instituto Mises, em São Paulo. Cara, eu não pensei meia vez. Deus falou com você. Entrei, vi lá que eu conseguiria pagar, vi que estava inscrição aberta. Eu, na época, eu não era ainda casado, não tinha filho. Falei, cara, a hora de fazer essa maluquice é agora. Aí peguei e me inscrevi, foram 2 anos de pós, eu ia praticamente todo final de semana para São Paulo. E aquilo ali mudou minha vida. Foi ali que mudou minha vida. Porque ali eu passei a ter um entendimento real do que tá por baixo do que a gente enxerga, entendeu? Então, o que a gente enxerga na política normalmente é raso. Você liga muito à atitude momentânea, você gosta ou não gosta daquela pessoa. Mas uma coisa até que eu falei na última eleição, eu falei, pessoal, esqueçam o rosto de quem vocês estão votando. Pensa no projeto, pensa no que esse cara vai fazer. E não só ele, a equipe toda vai fazer. Porque ele, por mais que você odeie um ou odeie o outro, ou ame um ou ame o outro, ele é só uma face. O governo não é individual igual um nadador, por exemplo. É claro que ele tem a caneta na mão e ele que vai direcionar o negócio, é óbvio. Mas o raciocínio dele é muito mais importante do que ele. Né? Do que ele fala ou faz, ou deixa de falar ou deixa de fazer, enfim. Aí, então, eu fiz essa pós e ali eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Porque daí eu comecei a acompanhar as atitudes dos governos e eu entendia o que estava acontecendo. Eu conseguia opinar se aquilo estava legal ou se não estava legal. E com isso eu comecei a fazer postagem também em minha rede social. Então, minha rede social, que era até então só fisioterapia, eu comecei a ter muito mais política do que fisioterapia. Então, eu repito, se você quer saber o movimento que eu vou fazer, vai acompanhando o que eu estou estudando. Eu faço isso também. Ô, Rafa, 2016 você não chegou a concorrer. Não. Só 2020. Tá. Aí, então, quando você estava lá estudando economia, você enxergava o cargo que você tem hoje? Não. Tá. Ali eu só tava querendo entender ainda o que como era. aconteceu aquilo com o Brasil. Isso. Aí depois que eu comecei a perceber que eu realmente conseguia opinar e dar argumento do porque Você eu tava era opinando ouvido, aquilo, né? Exato. Eu comecei a postar mais, até uma coisa pra explicar para as pessoas que talvez não tivessem. Cara, eu lembro dessa época que você fez essa mudança. E aí comecei a perceber que tinha uma galera que começou a se interessar e começou a alinhar pensamento comigo e tal. Tinha muita gente que às vezes acontecia alguma coisa, eles me escreviam no direct. Faz um vídeo sobre isso. Tô aguardando você falar sobre isso. Sim. Aí eu gravava os vídeos lá e mandava pra frente. E depois, em 2019, surgiu o quê? Um outro amigo falou, cara, tem uma formação muito legal que vai começar no mês que vem, tem um processo seletivo e tal, um instituto chamado Renova BR. Aí entrei pra ver, Renova BR. O slogan era pessoas comuns, política fora do comum. Falei, nossa, cara, que animal. Aí fui ver isso aí e me inscrevi lá. Me inscrevi e tinha 30 mil inscritos. Porque a gente tava vivendo essa época de nova política, pessoas que não eram da política querendo entrar, porque é só assim que você vai mudar as coisas e tal. Então isso aí tava muito em alta. Então tiveram 30 mil inscritos. Foi justamente depois do Bolsonaro assumir. Ele assumiu em 2019. Foi teve essa mudança, assim, né? Isso, era essa onda. Cara, o Bolsonaro ganhou como presidente com um orçamento que não se ganha pra prefeito, quase, entendeu? Sim. Então, despertou interesse, né? Ele tava na hora certa, no lugar certo. Sim. Ele era a pessoa... Não, eu acho que as instituições perceberam essa questão de uma política diferente. Isso, exato. Então, assim, ele materializava o que a queda da Dilma lá significava, entendeu? Era... Enfim. Essa necessidade de mudança. E pode ver, junto com ele veio um monte de gente. Sim. E no caso dele, não era uma mudança de uma pessoa que não era da política, porque ele já era da política há 20 anos. Só que era um cara que pensava completamente diferente da maioria deles lá. Então, acho que foi isso, deixando bem claro. Ele não era novo na política, nada disso. Sim. Ele era bem veiaco de política. Mas era um cara que pensava completamente diferente, né? E com ele veio mais uma galera. Então, entrou muita gente do Novo, o Poit...
o Alexis, o Van Hatten, eram pessoas que não eram da política, que também tinham feito o Renova Surfaram BR. na mesma onda que ele. Exato, as pessoas estavam ansiando por pessoas novas, né? E aí eu me inscrevi pro Renova BR, então eram 30 mil candidatos, ia ter só 1.000 vagas. Aí, cara, foi muito engraçado, foram 5 fases de seleção. Eu tive que responder questionário de conhecimentos gerais, conhecimentos políticos, eu tive que gravar vídeo, fiz prova de QI. Foi uma coisa, prova de lógica, foi muito completo assim e eu fui escolhido. Aí eu fiz o curso todo do Renova BR, aí sim, já bem voltado para a política, era a formação de lideranças políticas. Então eu fiz essa formação toda. No final do curso, eles escolheriam desses 1.300 pessoas que fariam um módulo avançado, um módulo específico. E eu fui selecionado também para ir para esses 300 do módulo avançado. E eu tinha que escolher uma área. Aí eu fui direto em desenvolvimento você estava sendo econômico. preparado pro cargo exato. que você tem hoje, né? Foi isso. Antes da gente entrar nessa questão do cargo, né? Mas já, a minha pergunta é já para o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Você acha que essa crise que está prestes a acontecer, se a gente já não estiver nessa crise, é igual, pior ou menos ruim do que aquela? Eu acho que nesse momento, ela é menos ruim do que aquela. Porque o Brasil hoje, graças a Deus, tem uma estrutura um pouquinho maior, né? Mas assim, ela não pode durar muito tempo. Se os erros continuarem... Porque aí eu tô pensando no que você falou da questão do trem. Não, isso a gente já vai pagar, meu amigo. Isso aí você pode ter certeza. Mesmo que interrompa agora, nós vamos ficar pagando essa conta aí por bastante tempo. E eu explico uma coisa simples, um erro. E aí, é erro pra quem pensa igual a mim, tá? Tem gente que acha que eles estão fazendo certinho. Então, o que acontece? Aí entra um assunto que é meio polêmico, mas a gente vai tentar falar tecnicamente. A diferença entre direita e esquerda. A esquerda, ela acredita muito no poder do Estado. Né? Então, a esquerda gosta de Estado forte. E aqui eu não tô nem falando de ter corrupção ou não ter corrupção. Tô falando da parte ideológica mesmo. Que é o Estado provedor. Então, o Estado vai te dar as coisas. Cara, não existe nada grátis. Nada, absolutamente nada. Se você toma vacina grátis no posto, ela não é grátis. Está sendo paga com imposto. Né? Então, não existe nada grátis. E quando você pega um governo que ele é de esquerda e ele pensa que o Estado tem que prover, ele tem que arrecadar. É isso, tem que pagar o que está sendo entregue, entendeu? E aí ele tem que arrecadar. Só que de quem que você vai arrecadar? Imposto. Você vai arrecadar principalmente de classe média. População. E você tem que arrecadar principalmente de empresário. Então tem um negócio que as pessoas falam no Brasil. Empresário não paga imposto. Mentira. Se você... Eu tenho hoje... Não paga, cara. Eu tenho 2 empresas hoje. Pequenas. Minúsculas. E eu pago muito mais de imposto de cada uma dessas empresas do que eu ponho no meu bolso. Então, muito mais. Então, o governo é como se ele fosse meu sócio com 70% da sociedade. O que eu pago para ele é 70% do que sobraria se eu não pagasse imposto. Fica 30% para mim, entendeu? Então, quando você precisa arrecadar, você começa a fazer o que o Haddad está fazendo. Ele está fazendo o quê? Ele está tentando diminuir o buraco. Então, você pode ver. O que está acontecendo hoje? A gente está vendo notícia de que o Brasil bate recorde de arrecadação todo mês e no mesmo mês bate recorde de rombo. Por quê? Porque você está arrecadando mais, mas você está gastando muito mais. Sim. Né? Então, saiu lá de 23 ministérios para 35. Isso a gente está falando de um gastinho desse tamanho. Fora todo o restante, né? PAC, não sei quanto dinheiro que vai para cá, para lá. E qual que é a parte mais triste disso? Para a população que não entende o desenrolar disso, é legal. Se você falar, por exemplo, que um PAC vai construir uma ponte na sua cidade, você vai achar ruim. Entendeu? É porque o cidadão, ele olha para o próprio... Na verdade, ele não tem conhecimento para aprofundar isso. Então, para ele tá vendo benefício, ele tá vendo que tá vindo dinheiro e estão inaugurando uma nova universidade federal que nem sabe se precisava ou não dentro da sua cidade. Você fala, porra, isso é legal pra caramba. Ele tá vendo que um benefício que era dado pra uma parcela da população tá triplicando. Então, não tem como o cara falar é ruim, entendeu? Só que é isso. Só que o que eu sempre falo, a conversa dos liberais... Ela parece muito ruim no superficial e ela é muito boa na hora que você aprofunda.
Ela parece ruim no curto prazo e ele é muito boa no longo prazo. Basta ver o que vai acontecer com a Argentina, vocês vão ver. Sim. A Argentina, ela tá tomando um remédio muito amargo agora. Então, assim, a gente acha que tá as mil maravilhas lá, mas não tá. Tá a parte econômica. Então, a moeda tá se valorizando, a inflação tá caindo, mas a custa do quê? Menos consumo da população. Cara, tá brabo o negócio lá ainda, entendeu? Só que no curto prazo é ruim, no longo prazo eles vão se dar muito bem. Eles vão ter um país de novo, com emprego, com pessoas com renda, com uma moeda que você recebe o salário que você consegue comprar. Já a esquerda é o contrário. O que ela fala no curto prazo é maravilhoso. Sim. Entendeu? Falar que você vai custear alguma coisa, que você vai entregar alguma coisa grátis para a população. É um pouco sonho, né? Exato. É ilusório. Exato. Então, assim, não tá errado o discurso. Falar que eu vou tirar a renda do mais rico, entregar pro pobre, não sei o quê, é ruim. Satisfações momentâneas, né? É ruim? Claro que não é ruim. É bom. Você trabalhar pelo pela diminuição da desigualdade e tal, é bom, não é ruim. O problema é que isso é ilusão, porque ela não vai. O que vai acontecer, você vai quebrar o país. É mais ou menos o que está acontecendo. Então você começa a taxar tudo e todos, de todos os lados. Cara, você está estrangulando quem, na verdade, fornece emprego, quem investe. Porque é uma coisa que eu falei essa semana, né? O Lula, semana passada, falou que esse pessoal aí que vive de renda precisa pagar mais imposto e tal. Aí eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Porque a impressão que ele tem é que a pessoa que vive de renda ganhou dinheiro do nada e joga cartas. É tipo um cassino. Ele bota lá na bolsa e reza para que o negócio cresça. Só que o que acontece? São essas pessoas que movimentam o mundo. Por quê? Porque quando uma empresa pega capital e coloca na bolsa, na verdade, o que ela está conseguindo? Ela está conseguindo financiamento para que ela invista e cresça. Ninguém pega dinheiro que está sobrando e coloca no colchão. Entendeu? O empreendedor, o empresário, ele pega todo o dinheiro que está sobrando. É claro, ele vai ter uma vida boa? Vai ter uma vida boa. Só que aquilo é uma pequena parte do negócio do dinheiro dele. A grande parte do dinheiro dele, ele reinveste. Ele está fazendo virar mais dinheiro. Exato. Por que você acha que o cara que é trilionário, ele não aposenta? Você pegar a grande parte da população, você falar, se você ganhasse 10 milhões na Mega Sena, o que você faria? O cara falar, aposentaria. Esses caras não fazem isso. Esses caras pegam 10 e querem transformar em 50. Pegam 50 e querem transformar em 200. E eles fazem como isso aí? Eles investem, entendeu? Eles investem ou no mercado financeiro, que vai financiar outra empresa, ou eles pegam e montam sua própria empresa, expande sua empresa. Cara, tem empresa daqui de Americana, do ramo têxtil. O cara, para comprar uma máquina, ele gasta 2, 3 milhões. A maioria da população com 2, 3 milhões estaria aposentado. Entendeu? O cara pega o dinheiro que poderia estar tranquilo na casa dele e ele vai e investe. Aquilo gera mais emprego, gera produto novo, inovação, melhoria. Entendeu? Então, assim, quando você taxa demais todo mundo e com esse discursinho mentiroso de que rico e empresário não paga imposto, na verdade você está sufocando quem leva a sua economia a sua população para uma qualidade maior, entendeu? E não precisa acreditar em mim. Quem está assistindo aqui fala, o Rafael tá falando besteira, não precisa acreditar em mim. Pega a lista dos 15 países com o maior IDH do mundo. Pega a lista Índice de Desenvolvimento Humano. Isso, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, o país onde você vive melhor, né? Qualidade de vida humana. E pega a lista das economias mais livres do mundo. Você vai ver que os 15 primeiros de uma lista são os mesmos 15 primeiros da outra lista. Por quê? E quando você pega também o nível de pobreza e coloca numa linha de tempo, você vai ver que quanto mais riqueza foi gerada no mundo, menos pobreza você teve. Mas tem desigualdade, tem um cara lá que ganha não sei quantos trilhões, né? Tá bom, cara, eu não tenho um iate pra passear no final de semana. Mas não importa, cara. Se eu tiver um carro pra passear com meu filho, se tiver uma bicicleta pra passear com meu filho, tá bom. Eu não preciso estar próximo dele. Vida, né? A questão de olhar sempre a grama do vizinho, né? Exato. Então, assim, o que importa? O que importa é você ter menos pobreza. Não importa se alguém teve muita riqueza, entendeu? O que importa é que você tenha mais qualidade de vida e menos pobreza. Então... Enfim, falei, né? Dá pra ir até o final da vida conversando disso. Bom, Rafa, vamos pra próxima parte, que eu quero pegar agora específico na sua pasta. Porque como você falou na primeira parte do nosso podcast, você sabia que você não ia ser o secretário quando a unidade virasse uma secretaria.
né? Então, conta pra gente como tudo isso aconteceu. Primeiro, você foi candidato a vereador em 2020, você fez uma campanha fantástica, e aí veio o convite. Então, conta pra gente rapidão como que surgiu e como que foi esse desafio de você transformar a unidade em secretaria. Sim, rapidamente, então, na eleição de 2020, eu acabei não conseguindo fazer, de fato, uma campanha de rua e tal. Eu até consegui doação, né? Tudo que eu fiz foi com doação. Então, aqueles perfurados de carro, santinho e tal, você não acredita, cara. Ficou um monte em casa que eu não distribuí, porque eu trabalhava um monte, cara. Ficava, como eu disse, ficava na clínica das 7 da manhã às 8 da noite, e aquilo dependia de mim. Se eu ficasse fazendo campanha, quem que ia sustentar minha casa? Então, eu tinha que trabalhar, não fiz campanha. Minha campanha foi rede social e aquelas pessoas que me acompanhavam já há algum tempo. Eu tive bastante voto. Eu não entrei por 40 votos e eu não entrei pela legenda. Então, se você pegar o vereador que foi menos votado e que foi eleito, teve menos votos que eu. Que você, sim. Enfim, com isso tudo, eu fui convidado, então, para ser, na época, secretário adjunto de planejamento, mas responsável pela unidade de desenvolvimento econômico. Nessa época você não tinha verbo, o Rafa não tinha verbo. Não. Bacana. Mas eu também não entendia direito que era isso. Sim. Ter ou não ter muito orçamento, né? Mas eu não tinha orçamento. O orçamento era do planejamento. Se o secretário de planejamento falasse, tá, beleza, eu te dou aí uma parte pra você poder usar, beleza. Se não, não. E eu não contei com isso. Tá. Eu falei, cara, eu vou pegar todo o meu conhecimento de liberalismo e de economia e vou tentar aplicar. Um dos principais conhecimentos do liberalismo é que o conhecimento é descentralizado. Eu não posso sentar na minha mesa e achar que eu sei tudo. Sim. Né? Tem gente, cada um dentro do seu setor, você sabe muito mais natação do que eu. Não adianta, eu posso ler quantos livros eu quiser, você vai saber mais natação do que eu, porque você tá lá, na ponta, certo? E então, o que eu fiz? Mantendo esse pensamento, eu falei, cara, a gente tá no meio de uma pandemia. Era 2021, era a pior onda de todas. A gente achou que foi a segunda onda. Foi a segunda onda, que mais matou. Sim. A gente tava no meio dela. Sim. E, cara, aquele desespero, economia fechada, o pessoal trabalhando escondido pra não falir, alguns falindo, muitos falindo. E eu falei, eu não tinha dinheiro, né? Mas também eu falei, dane-se, não precisa de dinheiro. Eu preciso me aproximar da galera. E o primeiro passo que eu dei como secretário adjunto, responsável pela unidade de desenvolvimento econômico, foi me aproximar das instituições. Peguei o contato dos presidentes das principais instituições, fatalmente não esqueci de alguma. A CIA, a Ciesp, Sinditec, que é o Sindicato Patronal Têxtil, Sebrae, Senai, SESI, Senac, FATEC. Peguei todas as instituições que, de uma forma ou de outra, estavam relacionadas à economia da cidade, marquei uma reunião online com eles. Aí expliquei a ideia do nosso trabalho, eu falei, cara, eu gostaria de montar com vocês um comitê de retomada econômica. Nós precisamos deixar a cidade assim, tá bom, tá tudo fechado? Tá, mas daqui a pouco vai abrir. A gente precisa deixar a cidade organizada para voltar com tudo. E aí, nisso, eu fiz 3 perguntas para eles. Eu falei, eu queria que vocês me respondessem 3 perguntas, me mandassem de volta. Primeira, o que a Americana precisa para voltar mais rápido economicamente? Segunda pergunta, o que nós, como poder público municipal, podemos fazer para que isso aconteça? Terceira pergunta, o que vocês, como instituição, conseguem ajudar a gente a fazer isso? Aí todos eles responderam, me enviaram, eu compilei tudo, peguei os itens que mais se repetiram e a gente montou um documento com 25 itens do que a gente tinha que fazer para ter um retorno mais rápido possível da nossa economia. Então virou o Comitê de Retomada Econômica. Os 25 itens em 2021, nós cumprimos os 25. Todos. Tudo que eles puseram lá, a gente cumpriu. Sem gastar R$1, porque eu não tinha orçamento. Sim. Então era tudo na base de parceria, curso de capacitação, ajuda para não sei que setor. A gente fez tudo, cumpriu tudo. E 6 meses depois de eu ter começado o trabalho, então era agosto de 2021, teve uma premiação do governo do estado para os melhores programas de desenvolvimento econômico, que a gente ganhou como melhor programa de desenvolvimento econômico. Eu tinha anotado isso aqui para perguntar. Essa verba desse prêmio foi usada no Mercadão? No Mercado Municipal, agora. Na reforma. A gente ganhou R$350 mil, especificamente do Comitê de Retomada Econômica. Então foi uma vitória de todo mundo. Sim. A gente tinha um grupo do WhatsApp e foi muito engraçado que teve um choque aí, né? Porque assim, eu sou um cara que era do privado. Eu gosto de coisas menos burocráticas. Então as pessoas estavam em volta de mim e falavam assim, a gente fazia reunião, eles falavam, você não vai fazer ata dessa reunião?
Cara, eu nem sabia o que era ata de reunião. Pra mim, eu juntava as coisas lá, mandava no WhatsApp O pro grupo. importante é que você fazia acontecer. Exato. Não é? Na época eu não entendia. Por que fazer ata, gente? Tá, nós estamos conversando aqui, tá beleza. O negócio andou, deu certo, a gente cumpriu os 25 pontos. E além de a gente ganhar esse prêmio, o que acabou acontecendo? Eu tava aparecendo o tempo todo. Porque a gente, imagina, 25 coisas pra se fazer num ano, são pelo menos 2 entregas por mês. Sim. Né? E nem era um ano. A gente tá falando que isso aí começou em março, era em 9 meses, 25 entregas. Então, cara, eu entreguei 1 milhão de coisas, sempre com a ajuda desses parceiros, que são amigos até hoje. Eu até falo pra eles, só tá faltando um churrasco pra gente selar a Mas amizade. dava tempo pra fazer churrasco? Não dava tempo. É isso que eu queria... Até agora a gente não fez churrasco. Então. Porque assim, o próximo tema que a Karina vai perguntar pra você é a parte de família. Né? Porque, por exemplo, a Paty hoje... Ela tem a Luísa Barcelos, em Americana. Você não sabe o que é a Luísa Barcelos. A Karina nem sabe o que é. Imagina que não. E eu acredito que tem a ver por causa do relacionamento, porque ela é nutricionista. Ela seguiu minha loucura. Ela viu minha loucura e falou, que tem também um pouco, vou empreender também. Mas eu queria primeiro entender o seguinte, antes da Karina pegar essa parte de família, de Patrícia, empreendedora. Cara, em tudo isso... Ela não quis largar de você, velho? Porque quando que você ficava em casa com toda essa correria? Cara, pior que eu dou um jeito de ficar em casa. Sabe? É assim... E tem mais, viu? Tem mais um problema que talvez esse seja mais problemático. Meu trabalho não para quando eu saio do trabalho. É isso que eu ia falar. Meu WhatsApp, tá vendo? Meu celular tá de cabeça pra baixo. Por que ele tá de cabeça pra baixo? Porque se eu virar ele, eu começo a olhar. Porque chega uma coisa atrás da outra aqui. E então eu chego em casa, às vezes, cara, eu chego em casa, tem mais de 80 conversas não lidas. E eu tenho que ler. Porque se eu deixar pra amanhã, vai ter mais 80. Faz 2 meses que eu tô tentando marcar. Faz 2 meses que eu tô tentando marcar com ele. 1 mês e meio depois que ele foi ver minha mensagem. Tô brincando. Mentira, porque assim, é muito raro eu ficar 2 dias sem ver a mensagem. Sim. Tipo assim, se você me mandou, às vezes se perde. Por exemplo, agora a gente tá aqui, sei lá, 1 hora. Eu não vi mensagem essa hora. Imagina que chegou 30 conversas. Talvez a 30ª eu não vou conseguir ver. Eu vou ver as primeiras, eu vou ver amanhã. Mas é muito raro eu ficar mais que 2 dias. Eu até organizei já meu WhatsApp. Mas ela te limita em casa ou ela não? Bora. Não. A Paty entende muito, tanto que todos esses passos eu sempre dei com o apoio dela. Então, antes de tomar minha loucura, é claro que eu forçava a barra, né? Mas sempre com o aval dela. Então, tem coisa que ela fala assim pra mim, você já tomou a decisão? Eu falo, não, eu já falei que eu quero. Agora, a decisão vai ser tomada se você também concordar. Se você não concordar, a gente não vai fazer. Então, hoje, Rafa, você atua na secretaria. Você tem o Rovers. Tem a Luísa Barcelos. Tem a Luísa Barcelos. Você lá também. A Luísa Barcelos a gente fez com o dinheiro que eu vendi a clínica. Bacana. Eu ia perguntar isso também. A gente achou isso. E, cara, às vezes eu continuo atendendo. Às vezes eu saio... Caraca. Isso é uma coisa que você não sabe, né? O que acontece? Às vezes eu saio do trabalho, não vou pra casa. Eu vou pra IARF. Tá que nem ele dando aula de beach tennis sem ninguém saber. Ele respondeu minha última pergunta, se ele ainda atua como Porque o que acaba acontecendo? Tem gente que fala assim, Rafa, eu queria muito ser tratado lá, mas eu queria que pelo menos a avaliação você fizesse. Eu gosto muito do jeito que você me avalia e tal. Eu falo, beleza, marca lá, marca depois do meu expediente, marca 6 da tarde, 7 e tal. Eu vou lá, te avalio, converso com a equipe toda da IARF, te encaminho e você trata lá. E com tudo isso, você consegue tirar férias? Faz 3 anos que eu não tiro férias. Sim. Na verdade, sim. Férias. Defina férias. Uma viagem de 1 semana. Viagem de 1 semana eu consigo fazer. Então, assim, isso eu fiz praticamente em todos os anos. Em algum momento, eu pego 10 diazinhos e viajo. O que acontece é que antes, até eu entrar na prefeitura, eu gosto muito de, quando é possível, financeiramente e com tempo, eu gosto de ir para conhecer outras culturas. Eu gosto de ver outros países e tal. Depois que eu entrei na prefeitura, já não deu mais. Primeiro que eu ganho menos do que eu ganhava antes. Segundo que aqui eu tenho que estar meio disponível. Então já teve acho que no primeiro ano que eu fui pra Floripa, eu ia ficar 12 dias lá. No 10º, o Chico falou, cara, precisava muito falar com você. Larguei minha família lá, peguei o avião e vim pra cá. Mas é por uma boa causa, você tá investindo. Então assim, se a gente for contar férias, 20 dias sem trabalhar. Nunca. Falando em viagem... eu queria saber de você 3 lugares, pode ser do mundo, que você já conheceu, que você amou e indicaria para as pessoas que estão assistindo. Tá, primeiro de tudo, eu acho que a viagem mais legal que eu já fiz foi para Itália.
E era totalmente despretensiosa, porque eu tinha na minha cabeça que a Itália era um lugar velho, sabe? Eu fui porque era o sonho dos meus pais irem pra Itália. Aí eu falei, eu vou levar meus pais pra Itália. Fui eu, a Paty, meu pai e minha mãe. Legal. Só que a Itália é maravilhosa, cara, maravilhosa. A gente ficou 13 dias na Itália, indo de um lugar pro outro. Eu montei todo o roteiro, a gente fez ou de carro ou de trem. A gente entrou por Roma, saiu por Milão. Então a gente foi subindo e foi maravilhosa. Então essa eu acho que foi a viagem mais legal que eu fiz na vida, assim. Porque a gente não esperava nada dela. Quanto tempo deu de viagem? 13 dias total. Foi em 2018. Agora tem outras duas. Primeiro, o lugar mais bonito que a gente foi e a viagem mais top, assim, em questão de fora do normal, foi a minha lua de mel, que foi nas Maldivas. Eu lembro. Cara, aquele lugar é uma coisa bizarra. Eu falo, parece que é um mundo paralelo que criaram pra te enganar. Dói até o olho, né? De ver. Tudo é perfeito. Então, assim, a temperatura, nós ficamos 10 dias em Maldivas. Os 10 dias a temperatura era 29 graus. Não importa se era de dia ou de noite, era a mesma temperatura. A água, você pode estar com ela no pescoço, você olha pra baixo, você vê a unha do pé. Lá tem tubarão, o tubarão não morde. Tem arraia que não pica. Paraíso. Não chove. Solzão, mas o sol não te queima. Cara, você fala, tem mato pra todo lado, não tem um mosquito. Você fala, não é possível, isso aqui é de mentira. Então, assim, lá foi o lugar mais fora do normal que a gente já foi. E a outra viagem, você falou 3, o outro lugar é Nova York. Eu já fui 3 vezes pra Nova York, eu adoro aquela cidade. E a Paty é vidrada. Então, assim, a última vez que a gente foi pra lá, eu falei, amor, a gente não volta mais pra Nova York. Eu tô avisando, tá? Eu falei, porque a gente não é milionário, a gente faz uma viagem a cada 2 anos. E aí vai pro mesmo lugar? Não dá pra ficar porrando no mesmo lugar. Ainda mais com o preço do dólar, né? Exatamente. E só que assim, agora recentemente a gente tava conversando, ela falou, nossa, que vontade de voltar pra Nova York. Falei, mas lá é muito bom. É muito massa. E você falando de tudo que aconteceu na sua vida, eu queria te perguntar, qual é o Deus que você acredita, assim? Qual a sua espiritualidade, qual a potência de tudo isso? Eu tenho muita espiritualidade. Eu sou católico, só que eu sou um católico que os católicos, minha mãe e meu pai, que são ministros de Eucaristia, não sei o quê, às vezes eles... Agora não, que eles já acostumaram, mas no começo eles davam uns petelecos na minha cabeça. Porque eu não consigo não acreditar em mais de uma vida. Porque eu acho até que a gente vive momentos diferentes. Que parte pro lado do espiritismo. Exato. Mas assim, eu nunca frequentei um centro espírita, mas eu acredito nisso porque eu falo assim, cara, não é possível, sendo um Deus só e uma vida só, alguém vir com tanta dificuldade e outra pessoa vir com uma vida tão fácil, sabe? Assim, não é justo, cara, e Deus não seria injusto. Então, assim, são aprendizados diferentes. Cada um tá vivendo o seu próprio aprendizado. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o objetivo da nossa vida é morrer o mais distante possível em qualidade do que você nasceu. Então, eu acho que o objetivo da nossa vida é evoluir o máximo que você conseguir. O máximo. Você vai ter N coisas para desenvolver na sua vida. Tente desenvolver o máximo possível, porque sobra menos sofrimento pro próximo, entendeu? Então, e assim vai. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé que as coisas elas vão acontecer, mas que você tem que fazer a sua parte. Então, recentemente, eu tive que tomar algumas decisões profissionais importantes na minha vida. E, cara, minha cabeça tava virando no avesso, né? E aí, as pessoas ao meu redor, a Paty, minha mãe e tal, eles falavam, você deve estar ficando louco. E eu não fico louco. Por que eu não fico louco? Porque eu acredito em Deus. Então eu falo assim, a minha parte eu vou fazer. Tudo que tiver ao meu alcance, é por isso que você acha que eu tenho 30 horas por dia. Porque assim, cara, eu não deixo com que o cansaço ou a preguiça me vença. Porque eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Então eu tô sempre pronto pra fazer a minha parte. Se eu tiver morto, cansado, largado no sofá, e eu saber que eu tenho que ir pra tal lugar que vai ser importante, eu levanto e vou. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Quando a gente vem para essa vida, a gente não vem sendo alguma coisa, sendo médico, sendo fisioterapeuta, sendo político. A gente está sendo no momento, porque a gente vem sendo filho de Deus. Sim. Então a gente escolhe as nossas fases. Exato. Então você faz exatamente isso. Agora eu mudei o play. Eu estou escolhendo a minha fase. Sim, exato. E eu acredito numa coisa, uma vez, eu tenho um texto que eu escrevi no Facebook em 2010, chama A Árvore da Vida, depois eu te mando.
Às vezes eu pego e mando pra alguém isso aí. Escrevi em 2010, que era falando sobre destino, se eu acreditava ou não em destino. Eu acho que o destino é como se fosse uma árvore. Então é mais ou menos assim. De tempos em tempos, você tem um entroncamento. Onde você tem o tronco mais largo, que era o começo, ele vira 2 ou 3 menores. E eu acho que o destino é você decidir o seu livre-arbítrio em qual dos 2 ramos você vai. Você entrou ali, você vai ter que perseguir um caminho ali. É uma escolha sua, você vai ter que colher a sua escolha, entendeu? Pra colher os frutos. Exato. Vai chegar um momento que aquele lá vai virar mais 2, você vai ter que tomar outra decisão. Então eu acho que o destino é que nem galho de árvore, sabe? Você tem um entroncamento inicial, ele vai se abrindo em 2, depois aquele que você escolheu abre mais 2, no outro você abre mais 2. Então assim, algumas decisões que você toma lá atrás é efeito borboleta mesmo, muda completamente sua vida, porque você tá lá no começo do tronco, entendeu? Mas você vai ter a oportunidade para ir mudando de caminho. Mas é isso que eu acredito. Só que para isso você tem que fazer a sua parte. Com certeza. E pra gente finalizar, eu queria uma mensagem de você pra gente. Uma da mensagem minha pessoa para vocês. Pra gente. Esse projeto seus aqui é relativamente novo, certo? Sim. Então, é o que eu falo pra vocês, mas eu tenho certeza absoluta que vocês já sabem disso. É assim, ó. Tudo que você faz com paixão verdadeira, né? Porque se dá pra trabalhar em algo que você não tem paixão, dá. Mas é difícil você ficar muito tempo com isso. Então, tudo que você faz com paixão verdadeira, que seja de coração mesmo, e que você realmente se dedique àquilo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, a mensagem que eu dou pra vocês é: se é isso que vocês querem fazer, vão de cabeça. Eu tô adorando participar disso. Foi muito legal esse momento aqui com vocês. O mundo hoje precisa disso, precisa dessa mensagem. Tava falando nos bastidores que tudo é muito raso. Isso aqui é uma coisa que aprofunda temas, aprofunda pessoas. Sim. Então, o que eu falo pra vocês vocês já têm histórias maravilhosas. A gente tá falando aqui de um multimedalhista olímpico, né, que continua sonhando, continua tendo novos sonhos, e é isso mesmo. Hoje eu postei de manhã nos meus stories falando isso, que você nunca é velho demais para ter novos objetivos e sonhar novos sonhos. Hoje de manhã eu postei isso. E então é isso que eu deixo de mensagem para vocês. Assim, é um novo sonho que vocês estão vivendo, vai de cabeça, com amor, com dedicação, que não tem como dar errado. Amém. É isso. Amém. Rafa, queria agradecer de coração. A gente sabe como tá corrida essa coisa aí do Rafa Bombril, né? E a gente até acabou esquecendo de falar que nessa correria toda, você ainda tá com o Nicolas, né? Mas você falou um pouco dele, mas eu queria perguntar como que foi a loucura de querer ter um filho, né? Mas eu queria agradecer de coração a sua participação. A gente estourou um pouquinho o tempo aí do nosso podcast, mas como você é um cara, assim, que eu admiro muito. Muito conteúdo. Muito conteúdo, tem muita coisa bacana. Eu tenho certeza que essa não vai ser a única participação sua aqui. Então, eu queria agradecer de coração. Queria que você mandasse um beijão e um abraço pro Chico, que é um cara que eu admiro. Como eu falei no nosso primeiro episódio, ele é um dos caras que faz eu gostar de política. Então, eu queria agradecer de coração. Eu que agradeço o convite aí. O Chico, realmente, eu falo que eu virei um fãzaço dele. Não só politicamente, mas a pessoa que ele é, o líder que ele é, como ele consegue desempenhar bem em todas as áreas ali. Enfim, o Chico é Chico, Franco e a nossa equipe toda lá. E quero agradecer o convite. Eu tenho certeza que daria pra gente ficar falando aqui mais horas, né? Tanto é que teve assunto que a gente não então daria pra falar mais. Mas é melhor assim, não é? Com Temos certeza. muitas histórias. E é isso. Quando quiserem, me convidem que eu volto de novo com o maior prazer do mundo. Muito obrigada, valeu muito. Eu espero que as pessoas que estão em casa vão adorar escutar tudo que você falou aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. E que a Paty venha no próximo, né? A Karina quer entrevistar a Patrícia, ó. Tá aí, ó. Também vai ter história, hein? Vai. É doida também. Obrigado. Valeu, gente. Esse foi o Glaciercast. Lembrando que a gente tá no ar sempre de quarta-feira às 20 horas, no YouTube, no Spotify. Obrigado aí pela companhia de vocês. Mandem mensagens, mandem dicas, sugestões, que a gente gosta muito. Abraço. Fiquem com Deus.